O dólar fechou a R$ 5,39 hoje. E se você acha que isso é ruim, prepare-se. O movimento que começou na China pode levar essa cotação para R$ 6 antes do meio do ano. E o pior? O governo brasileiro está exatamente no meio desse tiroteio. Você parou de comprar na Shein porque ficou 60% mais caro? Isso é só a ponta do iceberg. O que está acontecendo nos bastidores do sistema financeiro global vai definir quanto você vai pagar pela gasolina, pelo arroz e pelo dólar nos próximos meses. E ninguém está te contando isso. Se você quer proteger seu patrimônio e entender o jogo antes que seja tarde demais, deixa o like agora e se inscreve no canal. Porque o que eu vou revelar hoje pode mudar a forma como você enxerga sua conta bancária. Vamos começar pelo que você está sentindo no bolso. Desde agosto do ano passado, comprar qualquer coisa da China ficou brutalmente mais caro. A taxa das blusinhas subiu de 13% para 38%. Produtos entre 50 e 3 mil dólares agora pagam 60% de imposto. O resultado? 29% dos brasileiros simplesmente desistiram de comprar em sites internacionais. E isso não é um número qualquer. É quase 1 em cada 3 consumidores que fechou a carteira para AliExpress, Shein e qualquer plataforma chinesa. Mas aqui está o que ninguém conectou. Isso não é protecionismo burro. É o Brasil tentando se blindar de uma guerra comercial que já começou. E o campo de batalha é o dólar. Porque enquanto você reclama da taxa de importação, a China está fazendo um movimento silencioso que pode acabar com o sistema financeiro que conhecemos. E Washington sabe disso. Por isso capturou Maduro. Por isso está pressionando o mundo inteiro. Deixa eu te mostrar os números que a consultoria Eurásia divulgou como os 10 maiores riscos globais para 2026. E o primeiro deles é o que eles chamaram de revolução política nos Estados Unidos. Trump, desmontando freios e contrapesos, usando o governo como arma contra inimigos. E o Brasil está estruturalmente vulnerável. Déficit fiscal alto, dívida pública acima de 80% do PIB, espaço limitado para amortecer choques. Traduzindo, qualquer tremor lá fora vira terremoto aqui dentro. Mas o que Washington está escondendo sobre essa suposta revolução é o que realmente deveria te preocupar. Porque não é caos político, é desespero estratégico. E tem tudo a ver com o que a China está fazendo com o dólar. Enquanto Trump fala em proteger a economia americana, os bancos centrais do mundo compraram mais de 4.800 toneladas de ouro entre 2020 e 2024. Isso é o maior volume desde o fim do padrão ouro no século XX. Metade dessa compra foi feita por países dos BRICS. E tem mais. China, Índia e Brasil venderam 28,8 bilhões de dólares em títulos do Tesouro Americano só em outubro de 2025. Isso não é coincidência. É estratégia coordenada. O ouro bateu 4.300 dólares por onça em dezembro do ano passado. Recorde histórico. E sabe o que isso significa? Que investidores institucionais, países inteiros, estão saindo do dólar e entrando em ativos que nenhum governo controla. Agora vem a parte que a mídia americana está desesperada para esconder. A Fox News já foi na TV falar que os BRICS são uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Não é exagero deles. É pânico real. Porque enquanto o dólar ainda domina 56 a 58% das reservas internacionais globais, essa porcentagem está caindo. E o que está subindo no lugar? Ouro, yuan chinês e acordos bilaterais que eliminam o dólar do meio. Mas o movimento mais perigoso está acontecendo com o petróleo. E aqui é onde tudo se conecta. Trump mencionou a palavra petróleo 26 vezes na coletiva de imprensa após capturar Maduro. 26 vezes. Isso não é casual. Porque a Venezuela tem 17% das reservas mundiais de petróleo. E estava vendendo 80% dessa produção para a China. Em yuan, não em dólar. E isso para Washington é inaceitável. Deixa eu te explicar por que o petrodólar é tão importante. Em 1974, Henry Kissinger fechou um acordo com a Arábia Saudita. Vocês vendem petróleo só em dólar. E nós garantimos proteção militar. A OPEP inteira seguiu o modelo. Desde então, qualquer país que precisa importar petróleo, precisa comprar dólar primeiro. Isso cria demanda artificial pela moeda americana. E permite que os Estados Unidos gastem sem limites. Déficit de 6% do PIB. Dívida de 122%, sem consequências. Mas tem um detalhe que muda tudo. Se o petróleo começar a ser negociado em outra moeda, os Estados Unidos perdem essa hegemonia. E foi exatamente isso que a Venezuela começou a fazer com a China. Saddam Hussein tentou vender petróleo em euro. Foi derrubado. Gaddafi propôs um dinar lastreado em ouro. Foi eliminado.
Maduro vendeu petróleo em yuan. Foi capturado. O padrão é claro. E não é só a Venezuela. A Arábia Saudita, parceira histórica dos Estados Unidos, também está negociando parte do seu petróleo em yuan com a China. O Irã está fazendo o mesmo. E isso é o começo do fim do petrodólar. Porque os BRICS não estão só comprando ouro. Eles estão construindo um sistema de pagamentos alternativo ao SWIFT, baseado em uma cesta de moedas, lastreado em ouro físico e fora do controle de Washington. Agora me responde, o que acontece com o dólar se o petróleo deixar de ser negociado exclusivamente nele? Exatamente, ele despenca. E o Brasil, que importa tecnologia, insumos, medicamentos, tudo cotado em dólar, vai sentir na pele. Porque o relatório Focus do primeiro dia de 2026 já captou o movimento. A projeção de inflação para este ano subiu de 4,05% para 4,06%. Parece pouco? Não é. É o começo de uma tendência. E aqui está a escolha impossível do governo brasileiro. Ou ele se alinha totalmente aos Estados Unidos e perde acesso aos BRICS, ou ele tenta jogar dos dois lados e acaba isolado. Porque Trump deixou claro no documento de segurança nacional. Países da América Latina terão que renunciar a acordos com outras potências. A China investiu pesado em infraestrutura na América Latina. Portos, estradas, energia. E agora Washington está exigindo que esses países escolham um lado, Brasil incluído. E tem um detalhe crítico. O Brasil tem minerais críticos que os Estados Unidos precisam desesperadamente. Terras raras, lítio, nióbio. Essas são as matérias-primas da pilha elétrica que sustenta veículos elétricos, drones, inteligência artificial. A China domina essa cadeia produtiva. Os Estados Unidos estão abrindo mão dela. E o Brasil está no meio dessa disputa. Com uma vantagem. Somos grandes demais para sermos pressionados como a Venezuela, mas não grandes o suficiente para jogarmos sozinhos. E enquanto isso, você está sentindo o reflexo. Dólar a R$ 5,39. Gasolina que subiu 10 centavos por litro desde 1º de janeiro. Inflação subindo. E a sensação de que tudo está ficando mais caro. Porque está. E não é culpa só do governo. É o resultado de uma reconfiguração do sistema financeiro global. Um jogo de xadrez entre Estados Unidos e China. E o Brasil é uma peça nesse tabuleiro. Mas tem um movimento silencioso que poucos perceberam. Enquanto a China acumula ouro e constrói sistemas de pagamento alternativos, os Estados Unidos estão perdendo aliados. A lista de espera para entrar nos BRICS não para de crescer. E o dólar, mesmo ainda dominante, está perdendo terreno. Não de forma abrupta, mas gradual, constante, irreversível. E cada ponto percentual que ele perde significa mais pressão sobre economias emergentes como a nossa. Agora vem o ponto que ninguém quer admitir. O governo brasileiro estudou tanto proteger a indústria nacional com a taxa das blusinhas, que pode revogar o imposto ainda em 2026. Porque a arrecadação não compensou a revolta popular. Mas o problema não é a taxa, é a dependência. Dependência de produtos chineses baratos. Dependência de dólar para importar. Dependência de um sistema financeiro global que está sendo desmontado peça por peça. E enquanto você decide se vale a pena pagar 60% a mais por uma blusa, o verdadeiro jogo está sendo jogado em Pequim, Washington e Moscou. E o Brasil precisa escolher seu lado. Rápido. Porque a desdolarização não é teoria de conspiração. É processo real, documentado, acelerado. E o golpe na Venezuela foi só o primeiro movimento explícito de uma guerra que vai redefinir quem manda no sistema financeiro global. Então, quando você vê o dólar subindo, saiba, não é volatilidade normal. É reflexo de uma guerra cambial que já começou. E o Brasil, querendo ou não, está no meio dela. Agora me diz, você ainda acha que a taxa das blusinhas é o maior problema? Ou você entendeu que o jogo é muito maior? Deixa o like, se inscreve no canal. Porque o próximo movimento pode definir se o dólar vai para R$ 6 ou se conseguimos nos proteger a tempo. E quando isso acontecer, você vai querer ter entendido o jogo antes. Porque no sistema financeiro global, quem não se adapta, paga o preço. Literalmente.